Fala pessoal, vamos falar um pouquinho dessa prova da SEDUC aí do Rio Grande do Sul no final de semana, né? Vamos conversar um pouquinho, saiu já o pré-gabarito lá na área do candidato, então quem tem interesse em verificar as suas respostas com relação ao gabarito, dá para entrar já na área do candidato do Instituto ACP e verificar. Bom dia para quem está entrando aí comigo. Quero agradecer a Jéssica que está aqui ao vivo comigo, que me encaminhou as fotos nítidas da prova ontem, que a gente conversou, trocou umas ideias aí também. Me mandou agora o pré-gabarito que eu consegui postar nos stories. Então, obrigada, Jéssica, minha xará, por ter compartilhado aí conosco esse pré-gabarito, né? Que saiu só na área do candidato, então tá ali. Eu postei, mas tomem cuidado porque tem um número X ali que já começam as específicas e talvez o gabarito não seja igual. Bom dia, tô vendo a Márcio, Giovanni, né, um monte de gente aí que eu conheço, então, gente, vamos lá, vamos direto ao ponto pra não enrolar, né, assim como eu tô cheia de trabalho, vocês também têm as coisas de vocês pra fazer. Ontem, quando eu recebi a prova da Jéssica, teve um outro menino também que me mandou, eu consegui dar uma olhada nas questões e tal, mas achei algumas um tanto confusas, né? Bom, então assim, tem algumas questões que a gente acredita que caibam recursos. Pra vocês terem noção, tem uma questão lá que a resposta é a avaliação que fala, né, que é uma prática intrínseca e tal. Tem um conceito semelhante na internet de plano de trabalho. Eu subentendo, né, que aquele não seria o melhor para plano de trabalho, porém, né, na internet eu encontrei algo parecido. Então, a gente vai sentar para conversar e ver se realmente tem possibilidade de recursos. A questão da organização do trabalho pedagógico também, né? Agora, eu tenho duas questões, uma de tempo e espaço, se não me engano. Nós subentendemos ali, né, que o que cabe tem mais de uma resposta. Então, o que a prof acha da prova e quero saber de vocês que estão aí, né? Deixa eu ver aqui. Ai, que show, Ana Júlia, fico muito contente com a tua aprovação, que só no gratuito tu conseguiste aí a tua aprovação. Gente, né, coloquem aí o que vocês acharam, tem 18 pessoas nessa hora da manhã, bastante gente, né? O que vocês acharam? Eu achei uma prova bastante extensa, recebi comentários, acho que a Márcia, né, comentou comigo a respeito da prova de português, questões bem densas, uma prova de 60 questões, o tema da redação, lembra que eu falei para vocês da reforma do ensino médio? Entre aquelas minhas, né, possibilidades de redação, eu chutaria a reforma do ensino médio, que é justamente, né, trabalhar com competências. Ali no tema da redação exigia de vocês saber sobre a BNCC e saber sobre o referencial curricular gaúcho para desdobrar nessas competências, né? Falar sobre o que é construir habilidades para ser competente, o uso desse conhecimento fora da escola. Então, quem lembrou um pouquinho de mim e assistiu as minhas aulas, de certa maneira, teve aí um bom embasamento para trabalhar com a competência, com a tal da chave, né? Achou difícil o tema da redação, a Débora tá dizendo aqui. É que eu achei, né, para uma prova com redação, pouco tempo. Eu achei uma prova com pouquíssimo tempo para a quantidade de questões e densidade de texto que tinha ali. Achei algumas questões confusas, como eu já falei para vocês, mas achei algumas questões bem inteligentes. Por exemplo, aquela questão dos colégios, Eureka e tal, né, que tinha que saber as tendências. Eu achei extremamente inteligente aquela questão. Achei ridícula a questão que trazia na prova de geografia o Plano Estadual de Educação pedindo para vocês as estratégias. Ainda que quem é meu aluno, eu organizo lá toda uma listinha bonitinha de como vocês devem estudar essas estratégias. Né? Lembra que eu sempre digo, olha, é bom dar uma lida nas estratégias. Organiza uma semana aí e pega blocos dessas estratégias, até porque no estado eram 392, né? Enquanto no plano nacional são 254. Mas quem é meu aluno, me lembro bonitinho lá de colocar para vocês como vocês podiam estudar estas estratégias. Parabéns, Luciane, passou! Rafa tá dizendo que não conseguiu fazer o português. Ó, a Jéssica que mandou pra mim o pré-gabarito, né? De novo, Jéssica, obrigada, tá dizendo aqui que tinha uma questão na parte específica com uma folha inteira que parecia o Enem. O que a gente discutiu também? Que eles se passaram, assim, coisas muito semelhantes. Não era nem pegadinha como a Legale faz, né? Que a prof brinca, olha as pegadinhas da Legale. Não, é algo confuso no jeito de colocar mesmo. E assim, é uma questão de uma página inteira, numa prova de 60 questões, com mais da redação, né? Complicado. Sim, Débora, muito confusa, muito pesada, muito texto, concordo também, né? Bem denso tava.
Lili, sim, saiu para gabarito na área do candidato, tá? A Jéssica Pedra mandou para mim e eu postei nos stories e ali só coloquei para vocês terem uma atenção, porque ali já começam questões específicas de geografia, que é a área da Jéssica, né? A Jéssica passou, Jéssica vai ser a nossa futura prof do estado, se tudo der certo, da 5ª região. Ó, a Jéssica tá colocando ali que tá na área do candidato, então vocês entrem daqui a pouco, né? Por causa da quantidade de pessoas acessando, vai estar ali muito conturbado, normal, né? Coisas de sistema, quando muita gente tá acessando, às vezes fica pesado e demora um pouquinho. Nos stories, se vocês entrarem ali, vocês vão verificar que tem a primeira parte, que deve ser igual para todo mundo, assim como a redação foi o tema igual, só cuidem quando começa ali pela 30 e poucos, 40, que vem as questões específicas do cargo. Deixa eu ver aqui, a de química, várias questões, cálculos pesados também. Tem mais isso, né? Além do raciocínio, o raciocínio lógico, a interpretação, a compreensão e a escrita, depois várias áreas diferentes do cérebro sendo cobradas de vocês para fazer uma prova, né? E tava denso mesmo. 60 questões é muita questão. Gente, assim, ó, uma coisa por vez, tá? Agora eu não vou postar prova de nada em lugar nenhum, porque a gente está vendo gabaritos, né? Vendo questões para fazer recurso e tudo isso demanda tempo. Eu tô trabalhando, tô aqui, abri uma live para conversar com vocês, mas eu tô trabalhando, eu tenho aula a semana toda e para cada aula que eu vou dar, eu preciso fazer material, não posso tirar as coisas da minha cabeça de qualquer jeito, até porque vocês, quando são meus alunos, merecem sempre o melhor conteúdo. Então agora eu não vou postar nada, até porque não tem arquivo deliberado nenhum de prova. Tenho certeza aí que vários alunos depois, quando o arquivo estiver liberado na área do candidato, vão nos encaminhar, né? Vou ter aula de prova de biologia, vou ter prova de geografia, de educação especial, mas quando os arquivos saírem, agora não é o momento de liberar a questão para vocês. Vamos acalmar o coração que tudo tem tempo. Prova extensa, cansativa para 4 horas, concordo tudo, né? Concordo com tudo que vocês estão colocando. Então, assim, fiquem ligados aí nos stories, no feed, porque tudo que for possível de a gente fazer recurso, a gente vai construir, como eu conversei com vocês já, né? Porque para entrar com recurso e conseguir que essas questões sejam anuladas, a gente precisa de um bom embasamento teórico para derrubar elas, né? É uma banca que a gente conhece um tanto pouco perto das outras. Aquelas que a gente já conhece, a gente coloca recursos certos, elas não aceitam, imagina o Instituto ACP, que nós não temos tanto conhecimento assim. Certo? Então, meu povo, vamos torcer aí para que tudo dê certo. Espero que todo mundo tenha conseguido aprovar nessa prova esperada aí de 10 anos, né? Eu acho que o primeiro erro e maior de todos foi ter sido o Instituto ACP. Acho que o estado do Rio Grande do Sul, assim como com outros concursos, já tinha meio que escolhido. A Fundatec tem ali uma brecha, né, legal, que tem como fazer essa aclamação de banca. O estado poderia ter feito isso, não ter feito com o Instituto ACP. Esse foi o primeiro erro. A gente ter uma prova esperada por tantos anos, uma banca que não era uma banca aqui do Sul, e poderia ter sido como todos os outros concursos do estado que tiveram aí no último ano. E começamos por esse erro. Bom, né? Superamos 31 legislações, a metade delas não caiu na prova. Baita sacanagem para quem deu aula e para quem tem que estudar ainda mais, né? Pensem que a gente teve que ler todas aquelas legislações para transformar em aula e a metade, mais da metade, né? 1/3 delas apenas caiu na prova. Então, sacanagem. Para que colocar tudo aquilo se não vai cobrar do candidato? Então, mais um repúdio, né? A Fundatec é um monte de conteúdo, mas é um monte de conteúdo que sempre cai. Então tem uma coerência. A Legale tá bem melhor agora nessa reformulação também da banca aí, né? Tem uma nova pessoa fazendo a prova, então tá sendo mais coerente com o que ela tá colocando no edital e cobrando dos candidatos. Mas uma baita sacanagem em 31 legislações, e daí vão cobrar estratégia do Plano Estadual de Educação. Ainda que quem é meu aluno sabe que eu sempre coloco lá que é necessário que vocês deem uma lida, né? Sobre o novo ensino médio, caiu sim, Lili. A redação, quando tratava de competências, já é uma reforma do ensino médio, né? A gente articular o conhecimento entre as áreas. Então tá, meu povo, uma boa semana. Cuidem aí o feed, cuidem aí os stories, tudo que tiver eu vou postar ao longo da semana para que vocês possam, então, acompanhar, né? E se assim a gente entender que tem recursos, a gente vai postar. Acredito que sim, 1, 2 questões ali cabe recurso pra gente anular. Se a banca vai aceitar, são outros 500, certo? Beijos, fiquem com Deus. Aí a gente vai conversando pelo Insta. Até mais!